No dia 10 de setembro de 2001, eu havia sido convidado pelo vereador Tiãozinho para participar de um evento na Câmara Municipal, evento do qual também participou o prefeito Toninho. Que era para criar o feriado municipal do dia do combate ao racismo, em 20 de novembro. E depois do evento, eu fui jantar num restaurante em Campinas com diversos companheiros do PT, e eis que em meio ao jantar tivemos a triste notícia. Eu não acreditava, né? Falei assim, E depois no meu celular, meu pai tinha deixado um recado. Marina, minha filha, orgulho da minha vida, a pessoa que eu mais adoro no planeta, de 6 bilhões de habitantes. Como é que tem que ser as coisas, né? Ele, numa plena segunda-feira, no dia que ele morreu à noite, né? Ele convida minha mãe para almoçar com ele. Você e a Rosiana me trouxe em casa com o quarto dele, e ele pegou o quarto dele e foi para a prefeitura, né? E eu falei para ele, por que você anda sem as pessoas com você e os guardas para te guardar? Mãe, ninguém mexe comigo, todo mundo me conhece, não mexeram. A primeira viatura da Polícia Civil que chegou no mínimo 10 a 15 minutos depois, até eles fazerem as comunicações. Já tinha televisão, tinha polícia, tinha bastante gente já. Eu devo ter chegado ali uma meia hora depois, né, uns 25, meia hora depois, já tinha muita gente. Eu vi muita câmera, jornal, não sei o que, eu falei, eu tenho que ir embora. Eu tenho que avisar minha mãe. Eu falei, como é que vai chegar essa notícia para ela? É a minha preocupação. Hoje é terça-feira, 11 de setembro de 2001. O cortejo que leva o corpo do prefeito Antônio da Costa Santos do IML de Campinas ao Paço Municipal da Prefeitura começou há pouco. Ele foi assassinado ontem. Lágrimas, soluços. No dia 11 de setembro, Campinas amanheceu incrédula. O velório estava lotado. Anônimos e figurões petistas estampavam no rosto perguntas até hoje no ar. Quem teria matado Toninho? E por quê? Em velório, assim, de pessoa pública, você vê muita gente curiosa. Eu não vi muito curioso. Eu vi gente triste. O carro no corpo de bombeiro, da prefeitura até o cemitério da Saudade, onde foi sepultado o corpo. Talvez o percurso seja alguma coisa entre 6 a 7 quilômetros e a rua toda lotada de pessoas. Eu estou sofrido da morte do Toninho. 15 anos que ele convivia com nós, eu vou falar pela tristeza de ver ele morto. Perco o irmão, notícia para minha mãe, essa coisa pública. Daí eu olhava na televisão de relance passando, não estava entendendo, 2 aviões cortando 2 prédios. No momento em que nós iniciamos o programa, o CBN de São Paulo, o programa entra ao ar às 9h30, a nossa pauta estava voltada para a morte do Toninho do PT. Nós tínhamos algumas marcações feitas. Foram absolutamente todas esquecidas, deixadas de lado. Resumimos o nosso noticiário, a cobertura local da CBN Campinas, em função do 11 de setembro. Papum. A gente saiu daqui com uma expectativa de, nossa, sabe, foi um tiroteio, amanhã eu tenho que investigar, tem que descobrir as causas, tem que saber se tem realmente um componente político ou não, tal.
E no dia seguinte... Se o 11 de setembro não tivesse acontecido, esse caso teria sido maciçamente explorado pela imprensa e haveria uma pressão muito maior nas autoridades competentes do que houve. Normalmente eu iria para lá, mas não fui também porque dei atenção ao 11 de setembro, como milhões de jornalistas em todas as partes do planeta. Seis anos se passaram. Diversas versões foram apresentadas. E nem mesmo a arma do crime foi encontrada. Qualquer perito criminal, qualquer estudioso do direito penal ficaria extremamente escandalizado com todo o processo de investigação policial do caso Toninho. Começa no próprio fato em si. Todo o local da ocorrência, ele já foi estragado. Isso prejudica toda a parte de perícia. Nós tivemos uma relação muito conturbada com a Polícia Civil, né, com o antigo delegado seccional Osmar Porcelli. Sempre foi tumultuado, porque a gente não sentia ele passando para a gente de fato o que estava acontecendo, como é que as investigações estavam indo. A gente criticava muito, porque a gente achava que a polícia estava comendo bola, estava tomando bolada no meio das pernas. No dia 6 de outubro de 2001, o delegado Osmar Porcelli anuncia ter solucionado o caso. O prefeito de Campinas teria sido vítima de uma tentativa de latrocínio praticado por 4 rapazes a bordo de 2 motos. A princípio eu vi assim, olha, a família está abalada, então vamos encontrar um culpado da morte do prefeito, assina, acabou. Foi o que fizeram. Tem um vigilante noturno numa concessionária de automóvel de frente, e ele declarou que viu 2 motos passando para lá e para cá. E Campinas inteiro começou a trabalhar o crime dessa repercussão. Chegou uma informação que um dos elementos que teria participado. Esse elemento foi preso. Ele confessou a participação. Indicou outros 3 parceiros. Os motoqueiros estavam lá, do buraco do sapo, que é do buraco, e que eles foram abordar seu nome na tentativa de roubar. Ele reagiu e foi atirado. Está aqui a confissão. Não é isso. Não, um foi pego de dia, outro foi pego de noite, outro foi pego dormindo. Cada um foi pego num horário diferente, né, mano? Não foi, também foi em dia diferente também. Eles falaram que já estava tudo caguetado, que era eu que estava na fita, que eu que tinha dado o tiro. Eu falei, não tem nada a ver e tal. O que estava atrás da gente, que a gente já sabia o que era e nós ia preso e chegando lá nós ia saber certinho o que é que estava acontecendo. Solicitada a prisão temporária dos elementos, o Ministério Público analisou, foi renovada essa prisão por mais 30. A primeira pessoa que eu falei lá foi o Porcelli. O advogado conseguiu um papel lá que os caras não podiam deixar hematoma em mim, mano. Então, quer dizer, não tinha como os caras me torturar, né, mano? Devido a isso daí, porque os moleques já não tinham esse privilégio que eu tive, aí os caras torturavam sempre. Nunca foi. Nem pressão psicológica, nem pressão física. Uma vez que eu até falei que foi eu mesmo que eu não aguentava mais apanhar, eles estavam torturando nós bastante. Não tem motivo nenhum, porque veja bem, e eu estou a cavaleiro para te falar isso, porque quem fez o interrogatório fui eu, pessoalmente, assessorado por um delegado meu do 6º Distrito, Dr. Zé Roberto, na presença de 4 promotores. Os promotores viram que a confissão era uma confissão espontânea. Por que confessaram? Eu acho que eles confessaram porque eram autores. Entende? Mas depois a coisa mudou. Quer dizer, por causa da arma, de provas mais contundentes para serem levadas ao inquérito. No dia 2 de outubro, vem à tona a Operação Caraguatatuba, uma chacina realizada no litoral paulista, comandada por policiais campineiros, liderados pelo delegado Marco Antônio Manfrim e os investigadores Rogério Diniz, Nelson da Costa e Alcir Biazon Júnior. Entre os executados estavam Anzo e Valmirzinho, 2 criminosos conhecidos da cidade
e que eram considerados suspeitos pelo crime de Toninho. Polícia de Campinas, numa operação totalmente ilegal, ilegítima, sem nenhuma autorização judicial, ela se desloca até Caraguatatuba e pratica uma chacina horrorosa, né? Matando 4 rapazes no interior de um condomínio fechado, às 4 horas da manhã, da madrugada, né? Sem nenhuma autorização e sem o conhecimento, pelo menos oficialmente, das autoridades de Campinas e das autoridades policiais de Caraguatatuba. A PM de Caraguá chega ao local, encontra o quê? A polícia de Campinas indo embora, dizendo que, não, viemos fazer uma averiguação e tal. A PM fala, não, mas houve tiros, obriga a abrir o porta-mala, descobre os corpos todos dentro do porta-mala. Nos autos de Caraguá, que eles lavraram alto como resistência à prisão, né? Aquela coisa ridícula, extermina o cara e diz que ele resistiu à prisão. O delegado Marcos Manfrim diz que eles estavam perseguindo os caras porque eles eram acusados do crime contra o Toninho. O certo teria sido prender. Para que executar? 4 sujeitos de bermuda dormindo no beliche? Por que eles não prenderam? Para interrogar? Por que eles executaram? Questão da polícia, o que a polícia fez, cada um responde pelos seus atos. O que a polícia fez está sendo objeto de uma ação penal proposta pelo Ministério Público. Você vai ver que ela tem ligação, não com o caso do Toninho em si, mas vai ter a ligação no seguinte sentido. Policiais envolvidos na quadrilha do Andinho foi até Caraguatatuba para matar um dos integrantes da quadrilha do Andinho. Mataram 2 integrantes da quadrilha do Andinho. E mataram justamente por quê? Porque estavam com medo de que chegassem a eles como integrantes da quadrilha do Andinho. Era, vamos dizer assim, uma queima de arquivo. O caso de Caraguatatuba veio apenas e tão somente, isso eu posso falar com toda tranquilidade, reafirmar a tese de que quem praticou o crime contra o prefeito de Campinas foi a quadrilha do Andinho. Somente isso. Reafirmou. É gente que, se viva, talvez pudesse esclarecer o caso do Toninho, né? Fininho foi morto meses depois, na mesma operação em que a polícia prendeu Andinho. E o caso de Caraguá nunca foi anexado à investigação do crime de Toninho. Logo em seguida, né, depois de 20 e poucos dias que meu irmão morre, uma chacina em Caraguatatuba. Aquilo já mostrava um outro lado, além da banalidade que eles queriam colocar dentro do processo. Bom, só sei que prenderam os meninos, eu falei, tem coisa errada, tem coisa errada. O irmão de Toninho começa a receber denúncias anônimas. Uma mulher, que estava na mesma fila de carros e presenciou o crime, afirma que os tiros foram disparados de um Vectra, ocupado por membros da quadrilha de Andinho. Além dele, estavam os criminosos Valmirzinho, Fininho e Anzo. De repente vinha muita denúncia. Por saber que eu era irmão do prefeito, etc. Aparecia muita gente, com muita informação. Aí, por essas informações, durante uma reunião que eu estava lá na prefeitura com essa comissão que ficou de acompanhar o caso, o inquérito, veio pela porta, entrou um jovem lá, de 25, 30 anos, e falou, olha, eu queria falar um negócio aqui. A minha prima, ela foi uma testemunha ocular. Ela estava no carro, o terceiro carro, atrás do seu irmão. E ela presenciou o crime.